Leitura para o signo de Áries. Áries quer fazer a coisa certa. Áries aqui está querendo fazer a coisa certa, mas a sua situação, Áries, você aqui está tentando fazer a coisa certa. Aqui parece aqui que a forma como você está fazendo, você ainda não está encontrando a forma certinha. Sabe aquela pessoa que tenta e muitas vezes a situação não dá certo, se arrepende, ou a situação não sai da forma como você gostaria? É nesse sentido. Então, assim, você vem tentando, você não está conseguindo utilizar aqui a técnica certa, a habilidade certa, o conhecimento certo, a ferramenta certa, entende? Tá balançando aqui pelo vento. Mas, assim, você está tentando e não está saindo da forma como você gostaria. Entende o que eu tô querendo dizer? Você está no caminho certo, porém, as suas ferramentas, as suas escolhas, o modo que você está fazendo, que não está sendo tão interessante para você nesse momento. E por conta disso, você está tendo muito mais trabalho para refazer uma situação que, se você tivesse aqui encontrado a ferramenta certa, né, o curso certo, exemplo, né, o livro certo, o modo, a técnica certa, isso te facilitaria. Porém, como você não tá, talvez não esteja encontrando ou não está fazendo da maneira aqui certinha, você está tendo muito mais trabalho para refazer a situação, né? Para refazer aquela situação toda aqui. Poxa, eu achei que seria interessante tal caminho, né? Até tava, mas como eu te falei, tem um pontinho que não tá certinho. E por conta disso, você tá tendo muito mais trabalho de refazer tal situação, porque aquilo não deu, poxa, não deu certo. Então tem aquele retrabalho que chama, né? Um retrabalho para que as coisas estejam certinhas, ou de uma maneira certa para você aqui. Isso pode ser aqui, Áries, por conta da sua vontade, da sua intensidade. Aqui sai o Cavaleiro de Paus para você e sai a Rainha de Paus. Então, assim, são pessoas intensas, muito intensas, e utiliza muito da sua força de vontade do momento para resolver as coisas, entende? Para tomar as suas atitudes. E muitas vezes são atitudes que, por conta da sua intensidade, por conta da sua impulsividade, acaba que pode dar um trabalho de ajustar. Olha para isso de novo. De ajustar a situação, entende? Então, assim, precisa ser mais cuidadoso. São detalhes simples para você aqui, Áries. Aqui você precisa de um pouquinho de mais cautela, né? Saber utilizar a sua qualidade, que é o seu foco. Porém, as pessoas que têm isso muito forte no seu mapa, por mais que você não seja de Áries, você pode ter isso forte no seu mapa, e por conta disso você está sempre assistindo a leitura de Áries, por mais que você seja outro signo, mas você tem uma familiaridade com Áries, então você tem forte no seu mapa astral, em outras casas, ou em uma casa que é importante, por exemplo, na profissão, no relacionamento. Você às vezes não é de Áries, mas tem Áries na casa dos seus relacionamentos. Você tem Áries no seu mapa na casa do trabalho, né? Você tem Áries na espiritualidade, um exemplo. Então acaba que você tem qualidades forte de Áries. Poxa, o negócio não tá legal. Então, assim, acaba que por conta da sua impulsividade, você tem tomado algumas atitudes por conta disso. Então, seja uma falta de foco ao lidar com a situação, né? Uma vontade muito grande, vai lá e toma a atitude, aquilo não dá certo, você tem um trabalho todo para resolver tal situação, entende? Então, é uma organização que você precisa. Então, aqui, utilizar métodos para facilitar o seu trabalho, seguir manual, por mais que seja chato para você, seguir o manual, seguir aquilo que já está na regra, vai te ajudar muito e vai fazer com que você não tenha tanto trabalho com essa questão específica para uns trabalhos, para outros relacionamentos. Então, olha, Áries, é interessante que você siga conforme o manual, né? Então, o manual diz o quê sobre relacionamento? Eu preciso conhecer a pessoa, eu preciso conversar, eu preciso me encontrar não sei quantas vezes, sem chegar aos finalmente com a pessoa, sem ser afoito, sem ir direto ao ponto. Por mais que você seja intenso, você precisa chegar ao manual para que você não tenha tanto trabalho na sua área dos relacionamentos, tantos problemas nos seus relacionamentos. Está conhecendo alguém? Então, poxa, eu preciso ter calma, eu preciso fazer um checklist, né, para mim saber se realmente aquela pessoa, para que eu não tenha tanto trabalho novamente, né? Então, se é no trabalho, siga o manual, siga as regras, siga o manual. Então, poxa, eu preciso, né, chegar cedinho, eu preciso olhar como funciona o sistema, eu preciso anotar, eu preciso seguir um padrão como eles me avisam, né? Então, assim, em muitas situações, Áries, a sua vontade de ser
como é que aquela pessoa inovadora, a sua vontade de inovar, de mostrar algo, uma técnica muito boa, acaba te dando um problema, um trabalho, né? Por conta de, poxa, a sua vontade foi genuína realmente. A sua vontade de botar algo novo foi genuína, porém, nessa instituição, neste trabalho, é preciso seguir regras de determinada pessoa, é preciso seguir uma conduta, né? É preciso ter um pouco de paciência para chegar a tal posição por conta de burocracia, seja lá o que for. Então, isso pode, essa vontade sua, essa questão sua de querer inovar, de ser inovador, de ir atrás dos seus instintos, é muito bom para você, mas em algumas áreas ela precisa ser ajustada, porque em muitos momentos isso precisa estar em conformidade com um lugar específico, com uma família específica, né? Então, essa questão de manual, de regras, ela precisa ser um pouco levada em conta para você, ajustada, né? Ajustada por conta dessa questão, entende? De não estar refazendo a situação. Aqui, Áries, se você não tiver com esse desejo, com essa intenção, você acaba sentindo aqui um peso muito grande, um sacrifício muito grande, seja no relacionamento, seja no trabalho, seja nos estudos, seja o que for que você faça. Se você tiver Áries forte no seu mapa, você começa a sentir um sacrifício muito grande, um aprisionamento muito grande de estar nessa área específica. Né? E você vai perdendo a sua motivação, vai perdendo a sua vontade, aquilo vai ficando arrastado para você, vai entrando na rotina, né? Vai te pesando de alguma forma. Porém, como foi dito, né? Nós vivemos em um ambiente aqui, em muitas instituições, que tem sim essa necessidade de seguir o padrão, de seguir um pensamento. Isso acaba te aprisionando. Mas, em alguns momentos de vida, em alguns lugares em específico, é preciso seguir essas regras já estabelecidas, esse modelo, né? Aqui é um modelo muito forte patriarcal, seja no lugar onde você vive, estamos falando aqui do nosso país, e também de muitas instituições, repartições públicas, muitas instituições, muitas empresas seguem esse modelo. Então aqui fala disso, é um aprisionamento para você estar nesses lugares, de seguir regras, de estar num relacionamento e ter que seguir essa questão já estabelecida, responsabilidades, um padrão de se vestir, um padrão de atuar. Isso te aprisiona, porém o seu jogo ele deixa forte essa questão de, olha, para essa questão específica, seja para sua estabilidade, para você ter uma estabilidade neste lugar, no seu trabalho, ou seja no concurso público, ou numa instituição de ensino, né, num relacionamento, numa família, é necessário que você siga aquilo que já está estabelecido por aquelas pessoas, né, até pelo menos para que você consiga uma estabilidade neste lugar. A partir do momento que você tiver uma estabilidade, uma estrutura, um dinheiro acumulado daquilo ali, aí sim você faria o que precisaria, seja para as pessoas que estão trabalhando, pedir uma demissão, seja para as pessoas que estão em relacionamento, seja terminar. Mas assim, para que você tenha uma estabilidade, uma estrutura, um montante acumulado naquele lugar, ou a conclusão, né, do ensino, seja o que for, você vai precisar seguir as regras deste lugar. E aí, após você ter aquilo que você quer, que é a sua estabilidade, aí sim você vai poder ser quem você é, ser quem você é e fazer da sua forma, do seu jeito, arcar com as suas consequências e ir atrás do seu sonho. Neste momento, Áries, o seu jogo está indicando que você vai precisar olhar muito bem essa questão. Pelo menos, tipo assim, poxa, me dói ir contra os meus... Aqui dói pra você, Áries, ir contra o seu propósito, ir contra o seu princípio. Aqui sai a carta da estrela invertida, que fala de propósito, da sua alma pedindo algo. Porém, neste momento, o jogo está indicando, olha, neste momento você vai precisar... não é ir contra isso, mas deixar isso no modo... Dar um tempo nessa questão. Neste momento você vai precisar, né, olhar para a questão, olhe mais para a sua questão de estrutura, para que isso também não te faça sofrer tanto, né? Então assim, poxa, eu tô indo contra o meu sonho nesse momento, eu tô indo contra o meu propósito nesse momento, porém... Para que eu consiga realizar este sonho, este propósito, lá na frente, neste momento, eu vou precisar seguir essas regras. Eu vou precisar ir de acordo com o manual, eu vou precisar ir de acordo com a estrutura onde eu estou atuando, deseja, que é que eu siga essas regras, que eu vá de acordo com o manual, né, que eu seja dessa forma, que eu me vista dessa forma. É algo temporário para você, porque lá na frente, quando você tiver essa estrutura, isso pode ser o dinheiro para uso, quando você tiver recebido esse montante, criado uma estrutura legal, seja uma estrutura aqui, áreas de ensino,
que é você ter adquirido aquele conhecimento, seja uma estrutura financeira, que é que você ter aquele dinheiro, seja um reconhecimento, tipo, poxa, eu trabalhei naquele lugar, eu tive que seguir as regras, mas hoje em dia eu sou reconhecido por conta daquele lugar. Por mais que eu fosse contra a instituição, seja o que for, mas eu recebi um reconhecimento, as pessoas já vão te conhecer, você já vai ter um dinheiro, uma estrutura, seja uma fama, um cargo, por conta deste lugar que você está ou vai atuar. Então você precisa seguir as regras para que lá na frente, quando você tiver essa questão bem resolvida, você fazer da sua forma, do seu jeito, de acordo com o que a sua alma pede ou a sua vontade pede. Então, assim, aqui tem um ar muito grande de empreendedorismo. Fala de cautela, né? Tem um pouco de cautela com as suas atitudes, com os seus atos, com as suas ações aqui. Tenha um cuidado com isso, seja o mais organizado possível. Neste ambiente que você está agora, neste ambiente você precisa realmente seguir um padrão já, seguir uma hierarquia, né? Seguir um padrão, seguir algo que outra pessoa coloca ali nesse momento, para que lá na frente, no momento certo, você canalize todo esse potencial que você tem, toda essa força que você tem, toda essa garra que você, essa vontade que você tem, para algo mais seu, no momento certo, no momento adequado, entende? E não tenha perdas com alguma atitude, com uma fala sua, com a atitude sua, com um ato, com a novidade que você traga, isso não te leve a ter alguma perda nesse momento, tá bom, Áries? O que é que você